Deixei tudo no nome da minha filha para facilitar. Ela me expulsou de casa dizendo que agora era dela. Eu sempre fui o tipo de mãe que fazia tudo pelos filhos. Não por obrigação, mas por amor mesmo. Amor desses que a gente sente antes mesmo de ver o rosto da criança. Quando minha filha nasceu, a Mariana, eu já sabia que minha vida nunca mais seria só minha. Ela veio de um relacionamento que não durou muito. O pai dela sumiu quando ela tinha 3 anos. E eu não culpo. Ele era imaturo, fraco, desses homens que fogem da responsabilidade com o mesmo silêncio com que largam a mala na porta. Mas eu fiquei. E decidi que, mesmo sozinha, minha filha teria tudo o que eu pudesse oferecer. Criei a Mariana na luta. Costurava pra fora, vendia pão caseiro na vizinhança, cuidava de idosos à noite. Dormia mal, comia o que sobrava, mas ela nunca soube de fome. Fiz questão disso. As roupas dela eram as melhores que eu conseguia comprar. Os aniversários, mesmo simples, sempre tinham bolo, balão e presente embrulhado. E toda vez que eu via aquele sorriso no rosto dela, aquela alegria inocente, eu dizia pra mim mesma: tá valendo a pena. A gente vivia de aluguel, pulando de casa em casa, até que eu consegui entrar num programa habitacional da prefeitura. Ganhei uma casinha modesta num bairro afastado, mas era nossa. Não sei explicar o que senti quando recebi a chave. Foi como se o mundo dissesse que, pela primeira vez, eu podia respirar sem medo de perder o chão. Mariana já estava com 11 anos. Ela correu pela casa nova com uma alegria que até hoje eu lembro nos meus sonhos. Pintamos as paredes juntas. Colamos papel contact nos armários. Plantamos 2 mudinhas de rosa na frente, que nunca vingaram muito, mas eram o nosso orgulho. Ali, naquela casa simples com quintal de cimento e telhado que estalava no calor, eu sonhei em envelhecer. Sempre imaginei que, um dia, quando a vida ficasse mais calma, eu ia bordar na varanda, ouvir rádio de manhã e ter os netos correndo pelos cômodos. A Mariana ia estudar, se formar, construir a vida dela, e eu ia estar ali, quietinha, mas presente. Sempre presente. E durante muito tempo, a gente viveu assim. Simples, mas feliz. Mariana cresceu, virou uma adolescente difícil, como quase todos são. Teve suas crises, seus silêncios, suas grosserias que eu tentava não levar pro lado pessoal. Eu dizia pra mim mesma que era fase, que ia passar. E passou. Quando ela terminou o ensino médio, começou a trabalhar como atendente de farmácia, depois fez um curso técnico. Nunca quis faculdade. Mas eu não me importava com isso. Queria só que ela fosse independente e feliz. E ela parecia estar indo nesse caminho. Quando ela conheceu Marcelo, o namorado, eu vi aquele brilho nos olhos dela. Aquela mistura de encanto e esperança que só quem tá apaixonada sente. Ele era um rapaz simpático, educado, bem falante. Nunca me faltou com respeito. Vinha jantar com a gente, ajudava a limpar a mesa, trazia pão doce no domingo. Eu pensei, ela encontrou um bom rapaz. E fiquei feliz. Porque tudo que uma mãe quer é ver a filha bem amada e bem tratada. Eles namoraram por 2 anos. E foi nessa época que começaram a falar em casamento, em juntar dinheiro, em sair do aluguel. Mariana disse, numa conversa leve de jantar, que eles sonhavam em construir alguma coisa juntos, mas o aluguel estava consumindo tudo. Eu ouvi aquilo e, no fundo, uma ideia começou a crescer. Um impulso. Um pensamento que talvez tenha sido o começo da minha ruína. E se eu colocasse a casa no nome dela? Se eu facilitasse a vida da minha filha e desse segurança para ela e pro Marcelo? Afinal, eu sou sozinha. Não tenho mais ninguém. E se acontecer alguma coisa comigo, ela vai herdar de qualquer jeito. A ideia não saiu da minha cabeça. Comecei a comentar com amigas, com a vizinha, com o pessoal da igreja. Todo mundo dizia a mesma coisa. Ah, Dona Lúcia, é sua filha, né? Confiança de mãe é diferente. E era. Eu confiava de olhos fechados. Mariana era meu sangue. Minha história. Tudo o que eu tinha construído girava em torno dela. Então, tomei a decisão. E com a melhor das intenções. Fui no cartório, agendei tudo. Transferi o imóvel pro nome dela em vida, por doação. Mantive para mim o usufruto vitalício, porque o atendente do cartório disse que era o mais prudente.
que isso garantiria meu direito de morar lá até o fim da minha vida. E eu achei justo. Afinal, era minha casa. Só estava antecipando um bem que, de qualquer jeito, um dia seria dela. Saí daquele cartório com alívio no peito, como se tivesse feito algo bonito. Um gesto de amor e confiança. Mariana assinou os papéis com um sorriso, me abraçou e disse: "Mãe, você não sabe o quanto isso vai ajudar a gente." E eu acreditei. Acreditei com o coração inteiro. O que eu não sabia é que aquele abraço seria o último gesto de carinho verdadeiro por muito, muito tempo. Depois da transferência da casa, eu confesso que passei alguns dias leve, aliviada. Até achei que tinha feito a coisa certa. Que minha filha, agora com o nome no documento, ia se sentir mais segura, mais dona da própria vida. Pensei que ela se tornaria ainda mais grata, mais presente. Que aquilo ia nos aproximar, nos fortalecer como família. E por algum tempo, parecia que eu estava certa. Mariana me chamava de minha rainha, me abraçava com mais ternura, dizia que eu era o maior exemplo de amor que ela conhecia. Marcelo passou a me chamar de mãe de vez. Me tratava com uma gentileza cuidadosa, até exagerada. Cozinhava de vez em quando, limpava o quintal sem eu pedir. E foi aí que eles começaram a ajustar a casa. Tudo com muito tato, muita educação. Mariana dizia: "Mãe, a gente pensou em reformar a fachada, sabe? Dar uma carinha nova para casa." Eu achava desnecessário, mas dizia que tudo bem. Se é para vocês se sentirem mais em casa, fiquem à vontade. Depois foi a cozinha. Trocamos os armários. O velho de madeira, que eu mesma tinha lixado e pintado com verniz, foi desmontado e levado embora. Disseram que estava infestado de cupim. Eu não vi nada, mas acreditei. Chegaram eletrodomésticos novos. Fogão embutido, geladeira inox, micro-ondas digital. E, de repente, minha cozinha, onde cozinhei tantos anos, não era mais minha. Eu até hesitava em mexer nas coisas, com medo de colocar algo fora do lugar. Os cômodos foram sendo invadidos por uma estética nova, moderna. As plantas que eu cuidava com tanto carinho no quintal deram lugar a um piso de porcelanato com pedras brancas para dar um ar mais limpo. A minha rede da varanda sumiu. Mariana disse que rasgou e jogou fora. Nem me consultou. Até os quadros antigos que eu mesma pintei com tinta guache, nos meus tempos de solidão criativa, foram substituídos por painéis de frases em inglês. "Home is where the heart is." Irônico, né? O coração já não morava mais ali fazia tempo. Eu tentava me adaptar, me forçava a achar bonito. Repetia para mim mesma que aquilo era parte do crescimento deles, que eu estava ali para apoiar, não para atrapalhar. Mas, por dentro, o incômodo crescia, como uma coceira que começa leve, mas nunca passa. Um dia, fui acender a luz do meu próprio quarto e notei que o interruptor tinha sido trocado de lugar. Outra vez, dei por falta da minha panela de ferro, a velha, pesada, que veio da minha mãe, e descobri que Marcelo tinha doado porque era feia e ocupava espaço. Ninguém me perguntou, ninguém me consultou. Era como se, pouco a pouco, eu fosse sendo empurrada pro canto. Como se eu fosse uma hóspede que estava ali por cortesia. O ápice desse sentimento começou a tomar forma quando eles começaram a sugerir mudanças nos meus hábitos. Mariana começou a comentar, com um tom leve, que eu estava vendo TV muito alto. Depois, que eu deixava a luz da lavanderia acesa à toa. Mais tarde, disse que talvez fosse melhor eu começar a almoçar mais cedo, para não bagunçar a rotina deles. Marcelo, aos poucos, foi perdendo cuidado no tom. Revirava os olhos quando eu perguntava alguma coisa. Corrigia a forma como eu limpava as coisas. Uma vez, eu estava no telefone com minha comadre, rindo alto, e ele apareceu na porta do corredor dizendo: "Dona Lúcia, a senhora pode diminuir um pouco o tom? Estou em reunião." Dona Lúcia. Ali eu entendi. Ele me chamava de mãe só quando queria alguma coisa. Quando precisava da minha assinatura. Quando eu fazia bolo de fubá. Mas fora isso, eu era só um nome. Um estorvo que ainda estava ali, ocupando espaço no imóvel que agora, oficialmente, não era mais meu. Eu comecei a me recolher. Naturalmente. Sem que ninguém mandasse. A vergonha vinha antes das palavras.
A vontade de desaparecer se antecipava a qualquer confronto. Passei a ficar no meu quarto boa parte do tempo. Levava minhas refeições para lá. Lia sozinha. Bordava sozinha. Desisti de colocar música. Deixei meu radinho desligado por dias. Só ligava quando a casa estava vazia. Mariana dizia que eu era muito fechada, que estava ficando difícil de lidar. Ela dizia isso como se não tivesse relação com o meu silenciamento. Como se a minha tristeza fosse um defeito, não uma resposta. Um dia, ouvi uma conversa deles no quarto. Não era para eu ouvir, mas eu estava no corredor, indo ao banheiro, e parei sem querer. A porta estava entreaberta. Mariana dizia: "A minha mãe não entende que a casa não é mais dela. Ela acha que manda em tudo." E Marcelo respondeu: "Então você precisa conversar com ela de verdade. Deixar claros os limites. Porque isso aqui é nosso agora. Nosso. A casa onde eu passei a vida inteira limpando azulejo com escova de dente. Onde lavei a roupa dela no tanque quando era bebê. Onde curei febre, fiz sopa, costurei roupa de festa junina. Agora era deles. E eu? Eu era o quê? Uma visita inconveniente. Uma lembrança que não combinava mais com o novo estilo de vida. Depois dessa noite, algo em mim se quebrou. Não de forma dramática. Foi uma quebra silenciosa. Uma rachadura invisível. Um tipo de luto que ninguém vê, porque a pessoa ainda está viva. Mas que dói como se tivesse morrido. E o pior de tudo é que, mesmo assim, eu continuei ali. Porque eu ainda acreditava, não sei se por amor ou por tolice, que, talvez, as coisas ainda pudessem voltar a ser como antes. Mas a verdade é que o antes tinha sido enterrado. E o que viria depois, seria ainda mais cruel. A partir daquela conversa ouvida por acaso, eu deixei de tentar. Não foi por mágoa, nem por orgulho. Foi por exaustão. Eu entendi, ali, com todas as letras que não foram ditas, que eu já não fazia mais parte daquilo. A casa podia ter minha história, meu suor, minha memória em cada canto. Mas, aos olhos da minha filha e do genro, eu era só a sombra de uma era que eles queriam apagar. E quando a gente sente que está sobrando num lugar que sempre foi nosso, a única reação natural é se recolher. Eu me recolhi. Não só fisicamente, pro meu quarto, pras bordas da casa, pros cantos onde ninguém passava. Eu me recolhi emocionalmente. Parei de conversar demais. Parei de rir alto. Parei de sugerir. Parei de existir da forma como eu era. E comecei a existir só do jeito que eles toleravam. Silenciosa, discreta, invisível. O quarto onde eu dormia era pequeno, mas era tudo o que me restava. Passei a passar ali a maior parte do meu tempo. Lia os mesmos livros repetidos, bordava panos de prato que ninguém usava, e ouvia meu radinho num volume tão baixo que mal eu escutava. Às vezes, eu ficava horas apenas sentada na beira da cama, olhando pro chão, com a cabeça cheia de lembranças. Do tempo em que a Mariana era pequena, e corria pelos corredores com o vestido rodando. Do tempo em que ela me chamava para deitar na rede juntas depois do almoço. Eu me lembrava de cada detalhe, a risada dela, o jeito como enrolava o cabelo no dedo quando ficava nervosa, a forma como me abraçava apertado quando precisava de colo. E me perguntava, onde foi que essa menina ficou? Ela ainda morava ali. Dormia no quarto ao lado. Passava por mim todo dia. Mas parecia outra pessoa. Olhava por cima, com uma formalidade seca. Me tratava como se eu fosse uma funcionária sem crachá. Trocava de roupa na minha frente com desprezo, falava alto ao telefone como se eu não estivesse no cômodo, e, quando me dirigia a palavra, era sempre com correções. Mãe, você sujou o chão de novo. Mãe, esse pano cheira a mofo. Mãe, por que você não procura um lugar mais adequado pra gente te deixar? Aqui tá difícil. Essa última frase foi como um golpe. Deixar. Como se eu fosse um objeto fora do lugar. Algo que precisa ser realocado. E ela disse isso com uma calma tão grande, com uma naturalidade tão ensaiada, que nem parecia ter saído da boca de alguém que um dia me chamou de mãe chorando, quando caiu da bicicleta pela primeira vez. Marcelo passou a me ignorar por completo. De manhã, nem olhava na minha cara. Às vezes eu dizia bom dia. Ele respondia com um urrum enquanto mexia no celular. À noite, ele e Mariana jantavam no sofá assistindo série,
e eu comia no meu quarto. E ninguém notava. Ou talvez notassem, mas fingiam não notar, o que é ainda pior. Porque a pior solidão não é a de quem está longe. É a de quem vive no mesmo teto, mas não é mais visto. Um dia, aconteceu algo pequeno. Pequeno para quem vê de fora. Mas para mim, foi como um enterro. Eu saí do quarto para pegar um pouco de café na cozinha. Era tarde da noite. A casa estava quieta. Mariana estava lavando a louça do jantar. Eu me aproximei e disse: "Posso te ajudar a secar?" Ela virou o rosto devagar, sem sorrir, e disse: "Mãe, você não acha que já ajudou demais?" Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Você não acha que já ajudou demais? Demais. Como se meu amor, minha presença, meu cuidado, tivessem passado do ponto. Como se eu tivesse ultrapassado algum limite invisível de afeto. Voltei pro quarto com a xícara vazia. Nem tomei o café. E naquele dia, depois de muito tempo, chorei. Chorei baixinho, com o travesseiro na boca, para ninguém ouvir. Chorei como quem percebe que ainda sente, mesmo quando tudo em volta insiste que não deveria mais sentir. Chorei não por raiva, mas por não caber mais. Por não servir mais. Por não ser mais parte. Nos dias seguintes, percebi que as coisas estavam prestes a mudar de novo. Mariana começou a falar, com mais frequência, sobre o quanto estava difícil manter todo mundo junto. Dizia que o espaço estava apertado, que precisavam respirar, que a dinâmica da casa estava pesada. Eu ouvia em silêncio. Sabia o que vinha por trás. Sentia a aproximação de algo maior, mais doloroso. Como quem vê a onda vindo, mas não consegue sair da areia. Até que, numa tarde de sábado, ela bateu na porta do meu quarto com uma pasta na mão. "Mãe, posso conversar com você?" Eu disse que sim, claro. Como sempre. Porque quando a gente ama, a gente nunca fecha a porta. Mesmo quando já está sendo empurrada para fora. Ela sentou na cadeira e respirou fundo. Olhou nos meus olhos com a mesma expressão que usava quando ia pedir alguma coisa cara. E disse: "A gente decidiu que vai vender a casa." O mundo parou. Como assim? A casa está no meu nome, mãe. E a gente recebeu uma proposta muito boa. Dá para comprar um apartamento novo, com elevador, área de lazer. Tudo que a gente sempre sonhou. E, sinceramente, a gente precisa mudar de ambiente. Mas, e eu? Ela hesitou. E então respondeu: "A senhora pode ir morar com a tia Clarice. Ou procurar alguma pensão. A gente vai ajudar, claro. Mas aqui, não dá mais." Eu não consegui responder. Apenas fiquei ali, sentada, sentindo o chão fugir, sentindo que o usufruto vitalício que assinei com esperança, agora era só uma formalidade incômoda que eles estavam prontos para tentar contornar. E foi ali, naquele quarto, naquela cadeira, naquela tarde comum de sábado, que eu entendi que minha filha tinha me deserdado viva. Sem herança, sem casa, sem culpa. Se essa história te lembra alguém da sua família, comenta agora. Eu já passei por isso. Às vezes, comentar é a única forma de não se sentir invisível. Depois daquela conversa, eu passei 2 dias sem conseguir levantar da cama. Não era só tristeza. Era uma espécie de torpor, uma dormência por dentro. Meu corpo funcionava no automático, mas minha alma tinha ficado em choque. Como se o mundo tivesse me avisado que eu era uma peça vencida num tabuleiro que eu mesma montei. Mariana sequer voltou para conversar. Não perguntou se eu estava bem. Não trouxe um copo d'água. Apenas seguiu os dias dela como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de dizer para a própria mãe que a casa agora era um problema. E o Marcelo? Bom, ele começou a andar com um sorrisinho no rosto. Como quem sente que a vitória está próxima. Passava por mim no corredor sem nem fingir educação. Se antes ele evitava confronto, agora parecia até querer provocar. Deixava armários abertos, mexia nas minhas coisas, colocava a televisão alta à noite. Como se dissesse: "Você não manda mais aqui." Até que um dia, depois de eu passar horas sem sair do quarto, Mariana bateu a porta e disse: "Mãe, vamos precisar que a senhora comece a organizar suas coisas. A corretora vai vir mostrar a casa para possíveis compradores." Eu me levantei com o coração acelerado. Mostrar a casa? Mas,
E o usufruto? Eu tenho direito de morar aqui até o fim da minha vida. Tá no papel. Eu assinei com vocês. Confiei. Ela me interrompeu com um tom calmo, mas duro. A gente está consultando um advogado. Já verificamos que existem formas de resolver isso. O que era vitalício pode ser contestado, mãe. Principalmente se for provado que a convivência está sendo prejudicial. Eu não sabia o que dizer. Só senti uma vontade imensa de chorar. Mas segurei. Porque naquele momento, eu percebi. Minha filha não estava mais falando comigo como filha. Estava falando como alguém que se incomoda com minha existência. Naquela mesma semana, chegou uma carta. Era uma notificação extrajudicial. Sim, minha própria filha, me notificando. No papel dizia, com palavras secas e impessoais, que a convivência na residência estava afetando a saúde emocional e o bem-estar dos proprietários. Que eles estavam solicitando minha retirada pacífica e amigável, e que dariam apoio financeiro provisório para a transição. Transição. Eu era um fardo que precisava ser realocado. Fui à Defensoria Pública da cidade. Levei todos os documentos. A escritura, a doação com cláusula de usufruto vitalício, os comprovantes de residência, até fotos antigas da casa. Como se isso provasse alguma coisa. O rapaz que me atendeu olhou tudo com atenção. E disse: Dona Lúcia, legalmente, a senhora tem o direito de permanecer no imóvel. A cláusula de usufruto é clara. Eles podem até tentar contestar. Mas é uma causa demorada e difícil de derrubar. Mas eles já estão tentando me tirar com pressão psicológica. Eu disse, com a voz trêmula. Estão me apagando daqui por dentro. Ele balançou a cabeça com pena. E falou. Isso é o que mais acontece. Não tiram a força. Mas vão empurrando devagar, até a senhora ir por conta própria. Saí de lá com o papel na mão, mas com a alma em frangalhos. Porque uma coisa é ter direito. Outra é ter paz para exercê-lo. E naquele momento, eu sabia. Ainda que a justiça estivesse do meu lado, a casa já não era mais um lar. Era um campo de batalha onde eu era o inimigo invisível. Voltei para casa e notei que já tinham começado a tirar minhas coisas da sala. Meus porta-retratos não estavam mais sobre a estante. A toalha de crochê que ficava na mesa sumiu. Perguntei onde estavam, e Mariana respondeu, sem tirar os olhos do celular. Guardei. A gente vai reformar tudo antes de vender. Reformar. Vender. Me apagar. No domingo, tentei fazer um café da manhã como antigamente. Acordei cedo, preparei pão de queijo, fiz café no coador, coloquei a mesa com carinho. Esperei. Quando eles acordaram, Mariana entrou na cozinha, olhou a mesa e disse: Não precisava, mãe. A gente vai sair para comer fora. Fiquei ali, com a mesa posta e o cheiro do café se espalhando pela casa vazia. Sentei. E comi sozinha. Uma fatia de pão, um gole de café. Com a garganta apertada. Cada mordida era uma memória sendo engolida com força. Me lembrei dos domingos antigos, com a Mariana criança, rindo, pedindo leite com achocolatado, sujando a mesa de farelo. Me lembrei do barulho da sandália dela batendo no chão enquanto corria de um cômodo pro outro. E agora, ela passava direto. Como se eu fosse empregada. Como se a minha presença atrapalhasse o fluxo. No final da tarde, recebi uma visita inesperada. Era a vizinha da frente, Dona Nair. Ela sempre foi amiga de longas datas, mas já fazia tempo que não aparecia. Sentou comigo no quintal e disse: Fiquei sabendo que a Mariana vai vender a casa. Mas, e a senhora, vai para onde? Olhei para ela. E, pela primeira vez em meses, deixei as lágrimas caírem na frente de alguém. Eu não sei, Nair. Eu não sei mais onde é meu lugar. Ela segurou minha mão com força. Não disse nada. Só ficou ali, ao meu lado. E naquele toque silencioso, eu percebi o que mais me doía. Não era só o medo de perder a casa. Era o vazio de saber que perdi minha filha. Perdi sem briga. Sem aviso. Perdi porque amei demais. Perdi porque confiei. E agora? Eu era só uma assinatura esquecida num contrato que ninguém queria respeitar. Depois daquela tarde com a Dona Nair, eu me recolhi de vez. Não no corpo, porque o corpo ainda caminhava pela casa como podia, com as pernas doídas e o passo arrastado. Mas na alma. Eu parei de tentar.
Parei de fingir que era possível consertar o que já tinha sido quebrado com tanto descuido. Parei de buscar olhar, de forçar conversa, de montar mesa de café. Nada adiantava. E quando a gente percebe que está tentando onde já não existe mais retorno, a gente se cala. E eu me calei. Passei a viver no modo invisível. Meu quarto virou meu mundo. Uma cama, uma cadeira de plástico, um rádio antigo que ainda tocava samba da minha juventude e um pequeno guarda-roupas cheio de lembranças. Meus panos de prato bordados ficaram guardados. Minhas fotos, escondidas dentro da Bíblia. Meus talheres, separados numa caixinha, porque eu não queria mais usar nada deles. Nem copo, nem prato. Me sentia uma intrusa na minha própria história. Era como se a Mariana tivesse puxado uma borracha gigante e apagado tudo que me ligava àquela casa. E o mais cruel é que ela fazia isso com elegância. Não havia grito, não havia confronto. Só decisões tomadas sem me consultar. Coisas saíam do lugar, objetos sumiam, móveis eram trocados. Certa manhã, fui pegar minha cadeira de balanço na varanda e encontrei no lugar uma planta ornamental num vaso caro. Perguntei: Mariana, onde está minha cadeira? Ela respondeu: seca. Doamos. Não combinava mais com a estética da entrada. A senhora quase nem usava. Quase nem usava. Eu me sentava ali todo fim de tarde. Na cozinha, já não havia mais espaço para mim. Tiraram minha prateleira de temperos. Disseram que ia padronizar tudo. Eu comecei a cozinhar apenas no meu fogareiro elétrico, dentro do quarto, com a janela aberta e o ventilador ligado, para não chamar atenção com cheiro. Escondida, como quem faz algo errado. E ainda assim, me sentia culpada. Culpada por existir, por ocupar espaço, por ser lembrança viva de algo que minha filha queria enterrar. Ela não falava mais comigo. Passava por mim como quem passa por um móvel antigo. Marcelo, por outro lado, fazia questão de me notar. Mas só quando era para me colocar no meu devido lugar. Um dia, esqueci a toalha de rosto no banheiro. Ele chamou Mariana alto, propositalmente, e disse: já conversou com sua mãe sobre essas coisas? Ou vai continuar fingindo que ela ainda é a dona da casa? Outra vez, deixei minha sandália na porta do quarto. Ele chutou de leve e falou: isso aqui não é pensão. Cada um com suas regras. Cada palavra, um espinho. Cada gesto, uma ferida. Eu acordava todo dia antes do sol. Não porque tinha o que fazer, mas porque a insônia virou rotina. Deitava cedo, fingia dormir, mas passava horas com os olhos abertos, encarando o teto, pensando em tudo. No dia que assinei a escritura com aquele sorriso bobo de mãe orgulhosa. No momento em que abracei a Mariana com o documento na mão e disse: agora é tudo seu, minha filha. Que isso te traga segurança. Trouxe, sim, segurança para me descartar sem culpa. Com selo de cartório e tudo. Comecei a guardar dinheiro. Pouco, quase nada. Da aposentadoria, sobrava mal para remédio. Mas parei de comer frutas caras. Troquei café por chá, diminui porções. Cada moeda que guardava era um passo na direção da minha saída. Não porque eu fosse obrigada, juridicamente, eu podia ficar. O papel estava comigo. Mas o papel não aquecia. Não sorria. Não fazia companhia. E morar onde você não é querida, é morrer aos poucos. Um dia, tentei conversar. Última vez. Estávamos sozinhas, ela no sofá mexendo no celular. Me aproximei devagar e disse: Mariana, eu posso saber o que foi que eu fiz para você querer que eu vá embora? Ela levantou os olhos, sem expressão. Disse, com uma calma de dar arrepio: você não fez nada, mãe. Só que agora é diferente. A casa é minha. Eu e o Marcelo queremos espaço. Você já teve seu tempo aqui. Meu tempo. Como se a casa fosse um palco e eu tivesse passado da minha hora de sair de cena. Voltei pro quarto com o coração batendo devagar. Como se ele também tivesse desistido de bater direito. Deitei. Olhei o teto. Fiquei ali horas. E decidi. Vou embora. Não pelo que me disseram, mas pelo que deixaram de dizer. Pelo silêncio que me matou mais do que qualquer briga. Pela forma como me apagaram aos poucos. Como se eu fosse uma mancha no retrato novo da vida deles. Fui ao cartório de novo.
Falei com o advogado popular indicado pela dona Nair. Ele me orientou. Disse que eu podia acionar a justiça, que tinha total direito de permanecer, que podia inclusive denunciar por violência psicológica. Mas eu apenas balancei a cabeça. E falei: eu não quero vencer. Eu só quero paz. A paz de deitar a cabeça sem medo de estar incomodando. De poder passar um café sem ser julgada. De ouvir rádio sem precisar usar fones de ouvido. De existir com dignidade. Voltei para casa e comecei a arrumar minhas coisas. Em silêncio. Coloquei minhas roupas em sacolas. Juntei minhas lembranças em caixas pequenas. O que não coube, eu deixei para trás. Porque tem coisas que a gente não consegue carregar, nem no braço, nem no coração. Na última noite, cozinhei para mim uma sopa simples. Comi devagar. Lavei a louça. Sequei. Limpei a pia. Fui até o quintal. Olhei o céu. A lua estava cheia. Pensei, é a última vez que vejo essa vista. Deitei sem chorar. Sem gritar. Sem fazer cena. Porque quem já foi ferida por dentro, não precisa de plateia. No dia seguinte, levantei cedo. Me troquei. Coloquei as sacolas no corredor. Mariana apareceu com cara de sono. Me olhou surpresa. Vai aonde? Respondi. Estou indo embora. Vou ficar um tempo com a dona Nair até decidir para onde ir. Ela abriu a boca, como se fosse dizer algo. Mas não disse. Apenas assentiu com a cabeça. E voltou pro quarto. E foi assim. Sem abraço. Sem desculpa. Sem um obrigada. Atravessei o portão da casa onde criei minha filha. Onde sonhei envelhecer. Onde plantei afeto e recebi silêncio. Atravessei com as mãos cheias de sacolas e o coração vazio. E ali, naquela calçada que eu varri por 30 anos, eu entendi. Nem todo abandono precisa de grito. Alguns são feitos de silêncio, papel timbrado e indiferença. Os primeiros dias na casa da dona Nair foram os mais difíceis. Não porque ela me tratasse mal, muito pelo contrário. Nair era daquelas mulheres que abraçam com os olhos, que falam pouco, mas dizem tudo com um fica tranquila, tá? Ela me arrumou um quartinho nos fundos da casa, com cama, ventilador e até um cantinho para eu colocar minhas coisas. Eu agradeci com um sorriso curto e palavras secas. Porque, naquele momento, eu já não sabia mais como receber carinho sem me sentir envergonhada. O que doía, na verdade, era a sensação de ser um corpo que sobrou. Um corpo sem casa. Um pedaço de gente empacotado, realocado, tolerado. Eu acordava cedo, por hábito. Fazia café para mim mesma, em silêncio. Às vezes, Nair sentava comigo, puxava assunto, falava dos netos, das novelas, da vida da rua. Eu sorria com educação, respondia, mas por dentro, nada. Era como se algo tivesse sido desligado. Como se eu tivesse morrido por dentro, mas meu corpo ainda estivesse rodando, feito máquina velha que não sabe a hora de parar. As tardes eram ainda piores. Eu sentava na cadeira perto da janela do quartinho e ficava olhando o tempo passar. Literalmente. Observava as sombras mudando de lugar, os carros subindo e descendo a rua, os vizinhos regando planta, os cachorros latindo. O mundo seguia. As pessoas seguiam. E eu, parada. Comecei a contar as horas não pelo relógio, mas pelo movimento dos outros. O pão da tarde do padeiro, o barulho da escola liberando os alunos, o carro da fruta que passava às quartas. Cada evento virava marco de um dia que, fora isso, era todo igual. Ninguém me ligou. Nem Mariana. Nem Marcelo. Nem para saber se eu cheguei bem. Nem para saber se eu precisava de alguma coisa. A casa que era minha seguiu sem mim como se eu nunca tivesse existido. Dona Nair tentou me animar, me convidou para ir até a igreja, para participar de um grupo de senhoras que se reuniam toda sexta para bordar e conversar. Eu disse que ia. Até coloquei a roupa, amarrei o cabelo, passei um perfume antigo. Mas na hora de sair, eu congelei. Olhei no espelho e vi uma mulher que não se reconhecia mais. Uma mulher que já não sabia quem era, nem o que dizer, nem o que esperar. Sentei de novo na beira da cama e fiquei ali. O convite da dona Nair nunca mais foi repetido. Às vezes, eu sonhava com a Mariana pequena. Sonhava que ela me chamava de mamãe,
que deitava comigo na rede, que me dizia: você é a melhor mãe do mundo. E então eu acordava. E a realidade me dava um tapa no rosto. Ela não era mais aquela menina. E eu não era mais a mãe dela. Não na prática. Não na presença. Talvez só no papel de nascimento. E, mesmo assim, provavelmente enterrado em alguma gaveta esquecida. Comecei a abrir os álbuns antigos. Os que levei comigo numa caixa apertada. As fotos estavam amareladas, mas ainda guardavam pedaços do que um dia foi minha vida. Mariana bebê. Mariana vestida de caipira. Mariana com o boletim da escola. Eu, ao lado, sempre sorrindo. A mesma mulher que agora comia sozinha e dormia num quarto emprestado. Peguei uma das fotos e escrevi atrás. Essa era eu, antes de ser apagada. Guardei de novo. Fui até o INSS ver se conseguia revisar a aposentadoria. A atendente olhou meus dados, digitou algumas coisas e disse: a senhora tem um histórico de contribuição exemplar. Infelizmente, não tem mais margem de reajuste. Eu agradeci e saí de lá com as mãos vazias. Era assim agora. Eu só saía de lugares com as mãos vazias. Na semana seguinte, ouvi pela vizinhança que a casa da Mariana estava sendo anunciada. Uma placa de vende-se foi colocada no portão. A mesma casa que eu limpei por 30 anos. Que pintei com minhas mãos. Que construí pedacinho por pedacinho com o pouco que tinha. Senti um nó na garganta. Não por perder a casa, mas por ser descartada como um entulho no meio da reforma. Como uma lembrança incômoda, uma peça velha, uma interferência no novo projeto de vida deles. E ali, encostada no batente da janela, vendo o mundo continuar sem mim, eu entendi o que é o luto de estar viva. É quando seu nome ainda existe, mas ninguém mais o pronuncia. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para transformar uma ferida aberta em uma cicatriz funda. E cicatriz, ao contrário do que dizem, não é sinal de cura. É lembrança eterna. É a marca que fica para lembrar a gente do que jamais deve ser repetido. Eu continuei vivendo na casa da dona Nair. Ela dizia que eu podia ficar o tempo que quisesse. E eu ficava. Mas não vivia. Eu apenas existia. Acordava, comia, andava, deitava. Repetia os dias como quem cumpre pena em regime aberto. Porque, no fundo, eu me sentia isso. Condenada. Condenada por amar demais. Por confiar demais. Por ter feito de uma filha meu tudo. Eu ainda lembrava da Mariana todos os dias. Não por escolha, mas porque o corpo lembra mesmo quando a mente quer esquecer. Eu escutava uma risada de criança na rua e pensava nela pequena. O cheiro de pão assando me fazia lembrar dos domingos em família. A música do rádio me levava direto para as tardes em que bordávamos juntas. Mas eram lembranças como faca de 2 gumes, aqueciam e cortavam ao mesmo tempo. E, no fim, deixavam só um gosto amargo de saudade misturada com arrependimento. Teve um domingo em especial que eu nunca mais esqueci. Acordei cedo, como sempre. Fiz meu café, comi em silêncio. Nair tinha saído para visitar uma sobrinha. Eu fiquei sozinha. Liguei o rádio, deixei tocando baixinho. Era uma música que eu nem gostava tanto, mas que naquele momento parecia escrita para mim. A letra falava de alguém que deu tudo e recebeu nada. Que amou, mas foi esquecido. Eu chorei. Não de soluçar, mas daquele choro miúdo, de canto de olho, que escorre devagar. Choro que ninguém vê, que não precisa de testemunha, porque é íntimo demais. Peguei papel e caneta e escrevi uma carta, não para entregar, só para aliviar o peito. Asterisco Mariana. Eu não sei se você ainda pensa em mim. Não sei se, quando passa pela porta da casa nova, se lembra da mulher que passou noites e noites acordada para te criar sozinha, que lavava teu uniforme na mão, que cozinhava com o que tinha, mas sempre fazia parecer muito. Eu dei tudo, minha filha. Dei meu corpo, minhas mãos, meus anos, meu futuro. E, no fim, quando achei que podia descansar, você me tirou até o direito de existir. Não houve grito, nem tapa, nem discussão. Mas houve algo muito pior: o silêncio. Você me expulsou com olhares, com portas fechadas, com frases frias e gestos que cortavam mais que faca. E eu aguentei tudo calada.
porque ainda te amava. Hoje, eu entendo. Amar sozinho é cavar o próprio buraco. Mas não guardo ódio. Só guardo o vazio. Um vazio que você cavou com sua ausência. E que, talvez, um dia, você também conheça. Não desejo. Mas a vida cobra, minha filha. E cobra com juros. Asterisco. Dobrei a carta. Guardei na minha Bíblia, entre as páginas do Salmo 88, o mais sombrio de todos. Onde o autor fala com Deus e não recebe resposta. Onde a escuridão é a única companhia. Foi assim que me senti por meses, falando com o vazio e ouvindo só o eco da minha própria solidão. A casa onde vivi por mais de 3 décadas foi vendida. Soube por acaso. Uma conhecida me contou. Vendi bem, ela disse. O casal reformou tudo, ficou linda. E eu sorri, porque não doía mais. Não tanto. A casa, agora, era só uma estrutura. Minha história estava lá, é verdade. Mas os que viveram nela, não fizeram questão de preservar nada do que fui. Eu não quis ir ver. Não quis passar na frente. Não quis saber quem entrou no meu lugar. Porque o pior de tudo não foi perder a casa. Foi perder o significado dela. Foi ter sido retirada da própria história como uma vírgula incômoda num parágrafo bonito. Certo dia, Dona Nair chegou animada. Disse que uma ONG estava fazendo triagem para uma vila de moradia assistida para idosos sem apoio. Casas simples, mas limpas. Independentes, com acompanhamento médico e segurança. Ela disse que talvez fosse bom para mim. Um lugar só meu. Sem depender de ninguém. Com outras senhoras que, como eu, tinham sido deixadas para trás. Eu pensei. Demorei. Mas decidi ir. Fiz a entrevista. Fui aprovada. Algumas semanas depois, mudei de novo. Dessa vez, sem mágoa. Levei só o essencial. Roupa, documentos, rádio, Bíblia. O resto, deixei para trás. Até os retratos da Mariana eu decidi não levar. Porque guardar foto de quem não quer te ver é alimentar ferida que nunca fecha. Na Vila Nova, as coisas são simples. O quarto é pequeno, mas só meu. A comida é sem sal, mas feita com cuidado. Às vezes, uma das moradoras me convida para bordar com ela. Outra canta hinos evangélicos à tarde. Eu participo aos poucos. Não como quem esqueceu, mas como quem aprendeu a aceitar. E aí, às vezes, me perguntam: a senhora tem filhos? Eu respiro fundo, olho pro chão e digo: tive. Mas hoje, é como se não tivesse mais. Algumas entendem, outras não. Mas eu entendo. E, por fim, isso basta. Hoje, não espero mais visita. Não ligo mais para saber como ela está. Não pergunto de Marcelo, nem dos filhos que talvez ela tenha tido. Eu não morri, mas me enterraram viva. E depois de um tempo, eu decidi sair do caixão por conta própria. E aqui estou. Inteira não, mas de pé. Se eu ainda amo, talvez, mas não como antes. Agora, eu amo com cautela, com freio, com limite, porque aprendi que até o amor de mãe tem que saber a hora de parar, antes que ele destrua quem sente. Se você chegou até aqui, comenta: eu senti tudo. Esse canal é para quem já teve o coração ferido pelo silêncio de quem mais amou. Compartilhe essa história com alguém que precisa entender que amor também tem limite. E se você já foi machucado por alguém que deveria te proteger, escreve nos comentários. Talvez, só talvez, seu desabafo seja o abraço de alguém que tá lendo.